Como fazer o preenchimento correto de uma RT, anotação de responsabilidade técnica, quando você for aí perito judicial em algum processo. Meu nome é Alessandro, eu sou engenheiro civil, perito aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Hoje eu vou te mostrar o passo a passo para fazer o preenchimento correto desse tipo de RT e além disso eu vou te passar algumas informações interessantes sobre, por exemplo, o risco de impugnações no caso de uma emissão incorreta ou falta de emissão de uma anotação de responsabilidade técnica. É importante você saber que qualquer dúvida que você tiver dessa área, basta comentar aqui nos meus vídeos que eu vou te responder. Então vamos lá. Para começar, abrir aqui a plataforma que eu utilizo é a CREA Santa Catarina. Então, dependendo aí da sua região, vai mudar a plataforma, mas as informações da RT são as mesmas. Tá? Então pode ficar tranquilo, só vai mudar ali um clique, às vezes está no canto direito, às vezes está no canto esquerdo, mas as informações são as mesmas, tá? Vamos lá. Vamos clicar aqui ó, na coluna esquerda em ART, nova ART. Aí clicamos aqui em abrir nova ART e vai abrir essa janela aqui. No caso, aqui a gente vai dar um exemplo, eu vou te dar um exemplo, né, de ART para perícia judicial. Então, o juiz nomeou você como perito judicial, tá? Tem casos de perícias judiciais onde são necessários mais peritos, mas a gente não vai falar sobre isso aqui nesse vídeo porque, assim, é menos de 1% das perícias que serão casos assim. Então, vamos focar aqui na maior parte, porque a maioria dos peritos que eu conheço sempre foram nomeados sozinhos. Então o juiz nomeou um perito e pronto. Ele foi o responsável técnico por toda a perícia e ponto final, tá bom? Então vamos lá. Clicou aqui, ó. Então abriu, né? Preenchimento RT, vai clicar em RT normal e vai clicar em próximo. Feito isso, você vai clicar aqui em individual, né? Lembra que eu te mencionei que aqui é para a maioria das perícias judiciais onde tem apenas um perito nomeado. No caso, você. Clica em próximo. Aí aqui você vai colocar o serviço técnico. Isso daqui é referente ao objeto que você está fazendo a perícia. Então vamos lá. Se você fizer uma perícia, por exemplo, de uma avaliação da estrutura de um imóvel comercial que seja de alvenaria comum, né? Você vai colocar aqui edificação de alvenaria para fins comerciais, tá? Se for para residencial, para fins residenciais. Tá bem simples aqui, tem muita gente que se engana, né? Então se você vai, por exemplo, fazer uma avaliação de um terreno, vai colocar aqui terreno. Ponto final. Isso daqui é bem simples. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente vai fazer uma avaliação de um imóvel residencial. Então a gente vai colocar aqui, ó, edificação de alvenaria para fins residenciais. Qual que é a primeira atividade? Presta muita atenção e anota. Se você tem um papel aí, anota que essa parte é muito importante. Quais atividades se precisa pôr? Perícia e laudo, tá? As primeiras duas atividades é perícia e laudo. Então vai colocar aqui, ó, perícia e laudo. Por que perícia e laudo, Alessandro? Porque são duas atividades que sempre vai ter em perícias judiciais. Toda perícia, obviamente, você vai fazer uma perícia e vai precisar fazer um laudo para o juiz. Ponto final. Então isso daqui sempre vai ter. Agora, se por exemplo você fez uma avaliação desse imóvel, uma avaliação de um terreno, você vai colocar aqui em terceira atividade a avaliação. Tá? Mas essencial são esses dois aqui, ó. Perícia e laudo sempre vai ter. Anota isso aí. Agora vamos lá. Quantidade. Isso daqui vai variar. Você pode colocar, por exemplo, quantidade de laudo que você fez. Tem vezes onde o juiz, por exemplo, ele pode nomear o perito para avaliar 3 lotes de uma vez, 3 terrenos de uma vez. Aí coloca aqui 3 unidades. Tem gente que gosta também de colocar por metro quadrado. Fica a teu critério, tá? Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, 3 unidades, tá? Unidades. Fechou. Aí vou aqui, ó, incluir atividade técnica. Ponto final. Bem tranquilo essa parte aqui. Isso daqui é um exemplo, né? Mas o que que você precisa levar aí para tua vida como perito? Precisa ter perícia e laudo, tá? Clique em próximo. Clicou em próximo, vai ter os dados da obra ou do serviço. Então, por exemplo, vamos supor que você foi avaliar aí um terreno que tinha 5.000 metros quadrados, mas a tua avaliação é só de uma parte de 30% desse terreno. Então, você vai colocar aqui como observação, apenas tantos metros quadrados foram periciados do terreno com um total de tantos metros quadrados. Ponto final. Tá? Vai colocar aqui ó, a data de início, previsão de término. Essa previsão de término, a data de início né, é o dia da perícia, então que você vai fazer a perícia, ou se caso você conseguir coletar documentos antes, coloca essa data. E a previsão de término é a previsão aí que você espera entregar seu laudo. Tá? Finalidade judicial, tá? Isso daqui é importante, colocar a finalidade judicial. E aqui o valor total dos honorários, vamos supor aqui ó, que seja, sei lá, 14 mil reais. Tá? E vamos para o próximo. Tá? Vamos lá. Nome ou razão social agora da obra ou do serviço. Aqui entra os dados do objeto da perícia. Então, se é um terreno, quem que é o dono desse terreno?
Tá? Esses documentos estão todos nos autos, pode ficar bem tranquilo, porque nos processos vai precisar juntar a documentação do que vai ser avaliado, do que vai ser periciado. Então aqui são os dados da pessoa que é dona daquele objeto de avaliação. Então se tem um prédio, vai ser o dono do prédio, tá? Bem simples isso aqui. Vou colocar aqui apenas alguns dados, só para ilustrar, dados fictícios, tá? Preencher os dados, clique em próximo. Aqui vai perguntar os dados do contratante. Aqui são os dados de quem te contratou, ou seja, o Tribunal de Justiças. Né? Então vamos lá. Se foi, por exemplo, aqui, ó, Tribunal, né, de Justiça, SC, Primeira Vara, Joinville. Só um exemplo, tá? Aqui, obviamente, e na guia de pagamento, porque antes disso tudo você recebeu um adiantamento de honorários, tá? Então você vai pegar os dados que estão lá nos números de pagamento, né? Na identificação do pagador, afinal foi ele que te contratou. Então você vai colocar aqui, ó, Tribunal de Justiça, coloca tudo certinho lá. Só tô colocando de exemplo aqui. Isso daqui você tem que pegar da fonte pagadora para você, que é o teu contratante, tá? Tipo de documento CNPJ, coloco CNPJ Tribunal de Justiça. Então todos esses dados aqui, eu coloquei só dados fictícios, tá? Obviamente eu tô colocando uma tarja aqui, porque vai que batem com alguns dados de alguém, né? Então, para evitar esse tipo de problema. Mas coloca aqui os dados certinho da fonte pagadora, que é a tua contratante, clica aqui em próximo. Aqui tá para você selecionar a tua vinculação técnica, vai clicar nela e vai clicar em próximo. Aí depois, se fosse algum objeto de regularização, você teria que colocar o número do documento aqui. Em perícias judiciais não é. Você está fazendo uma coisa do zero. Não é objeto de regularização. Se for, é depois junto à prefeitura que vai ser regularizado. Não existe perícia para enviar projeto para a prefeitura ou fazer coisa do tipo. Tá? Então aqui, 99,9% das vezes, só não vou generalizar, o tipo de documento de infração é nenhum. Tá? Clico em próximo. Depois vai ter os seus dados, você vai confirmar, clique em próximo. Aqui vai para você selecionar se você quer ajudar alguma entidade de classe ou nenhuma, o F, estado da sua perícia, e a cidade. Por exemplo, sou de Joinville, vou colocar aqui o Joinville. E aqui tem mais uma questão muito importante sobre as regras de acessibilidade. Tem perícias onde você não vai precisar observar e tem perícias onde vai precisar observar. Quais são as perícias que precisa observar? Por exemplo, se você está fazendo uma perícia justamente para verificar se o ambiente está seguindo a norma de acessibilidade, é interessante você colocar aqui na atividade foram atendidas as regras de acessibilidade. Afinal de contas, você está tendo que verificar elas. Né? Aqui tem muita discussão do pessoal da área, né? Mas qualquer dúvida em relação à sua perícia, o que eu te recomendo? Pega o WhatsApp do CREA, da sociedade, e envia para eles. Fala, ó, a perícia é disso, disso, disso. Na RT, eu preciso colocar ou não se eu vou atender as regras de acessibilidade ou não. Ponto final. Bem simples, né? Para não ter dúvida. Tá? Mas assim, normalmente nas perícias não é necessário. Tá? Daí você clica em próximo. Aqui vai aparecer um resumo da sua RT. Aí você desce lá para o final, vai ter aqui o valor da RT e você clica em confirmar. Quando você clicar em confirmar, vai ser gerado um boleto para você pagar. Aí você paga esse boleto da RT e depois eu vou te mostrar agora como faz para você imprimir essa RT, baixar essa RT para juntar nos autos processuais. Então, para você baixar a RT depois de pagar, demora 1, 2 dias para o CREA dar baixa no seu pagamento. Você vem aqui em RT, consulta, vem aqui abrir consultas de RT e aqui nessa janela terão, né, as suas ARTs. Daí para imprimir, basta você vir aqui, ó, e clicar em imprime ART. Daí vai abrir a RT, você clica em salvar e daí vai ser salvo o PDF dessa RT aí no teu computador. Tá legal? Então, basicamente, é assim como você preenche a RT, mas presta atenção aqui agora. Quais são os riscos de você não fazer uma RT ou fazer uma RT errada ali, né? Primeiro risco, mais comum, é o profissional não fazer ou fazer errado e ele ser impugnado, tá? Pelas partes. Porque as partes vão tentar dizer, o cara nem sabe emitir RT, então juiz não considera esse laudo. Tem partes que fazem isso, os advogados. Então tem que ficar muito cuidado, tem que fazer tudo certinho. Outra coisa, a RT é obrigatória ou não? Sim. Eu coloquei aqui o artigo, tá? O 6496 de 77, olha só, todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referente à engenharia ou essas outras áreas aí, fica sujeito à anotação de responsabilidade técnica RT. Ou seja, qualquer serviço que você fazer, você engenheiro, vai precisar emitir, pagar tudo certinho RT, tá? Todo serviço. Envolveu uma dessas áreas aí, inclusive a engenharia, qualquer uma das engenharias, precisa fazer emissão de RT, tá? Não corra o risco de não fazer RT, ainda mais para um processo judicial. Tá legal? Então é isso.
Lembrando, qualquer dúvida que você tiver, só comentar aqui. Até mais.